tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Hashtag Projetos. Hoje com o nosso convidado Márcio, do Box Glass, que vai falar aqui pra gente sobre vidros, né, os vários tipos de vidros e sobre alumínio, né, fazendo então as esquadrilhas, que a gente chama de esquadrilhas metálicas, com o vidro. Márcio, tudo bem? Tudo bom, Júnior? Prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço esse convite e a gente vai tentar passar um pouquinho do que a gente sabe para os telespectadores. Vamos lá. Que bom, Márcio. Legal. É muito interessante esse assunto, porque a gente percebe que cada vez mais as obras, e nós como engenheiro e projetistas, né, arquitetos, estão utilizando muito o vidro, né? O vidro hoje está em todas as obras. Então, Márcio, queria inicialmente saber de você, como é que você começou nesse ramo, como é que você foi parar nisso, quanto tempo que você já está trabalhando com os vidros e estrutura metálica de forma geral, né? Hoje a gente sabe que o alumínio é o metal mais nobre, vamos dizer, para ser usado no caso. A gente começou faz muitos anos, Júnior. Comecei com 13 anos de idade. 13? 13 anos. Beleza. Bem moleque, aprendiz, né? E fui gostando de mexer com vidro, esquadria de alumínio, muito legal, muito prazeroso. Trabalhei com esquadrias de ferro, também com solda, mas me identifiquei com o vidro e esquadrias de alumínio. E foi onde eu comecei, ajudante, menino, aprendendo. Aí trabalhei numa empresa renomada aqui em Jaú, 15 anos dentro daquela empresa, e onde a gente aprendeu muito, né? E resolvi montar a minha. Faz já 11 anos já que a gente está com a Box Glass, uma empresa bem sólida, estamos bem no mercado, então a gente está aí tentando agradar todo mundo, né? Mas está legal, legal. Que bom. Então, se vai 11 anos que você está com a tua empresa e mais 15 anos que você tem trabalhado, então tem mais de 25 anos aí Há quase 30 anos já no mercado de vidro e esquadrias de alumínio. E a gente falar que a gente sabe tudo, jamais, né? Porque cada dia o vidro vai modificando, vai aparecendo várias outras formas de aplicações, o temperado, o laminado que está pegando bastante, né? Ele está substituindo praticamente o temperado. Não que saia fora da obra, né? Sim. Mas está usando muito mais o laminado refletivo, piso de vidro laminado. Então tem um leque muito grande, né? Sim. Com os vidros e esquadrias. Que bom. Nós vamos falar aqui no programa realmente sobre essa variedade toda de vidros e do laminado, temperado, né? Que na verdade é um vidro, vamos dizer, que foi muito utilizado, como você falou, passando agora o laminado a ser, né, bastante utilizado também. Exato. Mas para saber um pouquinho da história disso, da evolução, vou te perguntar uma coisa que a gente lembra, por exemplo, os box eram sempre feitos, por exemplo, com aquele material acrílico. Exatamente. Né? E depois de um tempo começou a se usar cada vez mais, né? Antes era em casa chique, né, que a gente falava, casa mais moderna, né? O vidro temperado no box, né? E hoje a gente percebe que é comum, em qualquer caso, ninguém mais até coloca o acrílico, é sempre utilizado um vidro, né? Que era o temperado e que eu acho que agora até é o laminado mais apropriado, né? Que você vai até explicar depois os motivos e as diferenças entre esses tipos de vidro. E como é que é essa evolução? Houve um barateamento, né? Houve sim. Antigamente, né, como é o box acrílico que falavam, né, que é o box de plástico, era muito usado, porque antigamente o vidro ele era muito caro, né? Conforme o passar do tempo, o vidro começou a baratear, né, por causa das concorrências. E pela modernidade também, foi tirando fora o acrílico do mercado. Existe ainda, tá? Mas o box acrílico, você depende do maquinário, você depende de uma produção, e onde o custo dele vai ficando mais alto, ficando mais caro. Sim. O box temperado não. O box temperado você vai lá, ele já vem o kit pronto, o vidro pronto, você só tem a mão de obra para instalação. Diferente do acrílico, que você tem que comprar a placa, o alumínio, o maquinário para furação, maquinário de corte e produção. Então, nesse conjunto do box acrílico, a produção dele se tornou caro. E o vidro com a demanda, né, com a concorrência e a demanda também que entrou dentro da fábrica,
conseguimos um preço melhor. Sem dizer a beleza e transparência, é a forma de limpar bem mais fácil, né? Que o acrílico com a borracha, o alumínio, conforme fica cada vez mais difícil de limpar, porque a oleosidade do corpo e mais a água, ele começa a ficar... criar um limbo, né? Exatamente. Fica com o tempo fica mais difícil. Ela fica mais exatamente. Né? Então ele foi saindo por causa disso, por causa dessa transparência e facilidade. Sim. E tirou também, como eu disse, essa fabricação. Então por isso que ele se tornou... Sim, até mais caro. Mais caro. Exatamente. Tem gente que pensa assim, e se eu pôr o acrílico que talvez fosse mais barato? Já esquece. Se quer mais barato, vamos partir para o vidro mesmo. Vidro. Né? Sem dizer que é um custo-benefício também, porque o acrílico, com o tempo você tem a troca dele. A limpeza, quando você não consegue mais fazer, você tem a troca de borracha. O vidro não. O vidro, você tendo um certo cuidado, não deixando a água acumular, né? Que é a água que deixa aqueles respingos, né? Você tem o resto da vida. Que beleza. Então, a gente sabe realmente que o vidro, ele está sendo muito mais usado pelos engenheiros e arquitetos, porque ele, além de ser bonito, né, ele é higiênico, como Exato. Você falou, né, ele passa luminosidade, né, ele é térmico, né, também. Ele é térmico, ele é acústico. Então, tudo isso realmente vem a facilitar e ser a preferência, né, para quem constrói a utilização desses materiais. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses vidros, o temperado. Por exemplo, tem cores diferentes, né? Várias Fala um pouquinho cores. sobre isso e também o porquê. Vamos dizer, é uma coisa que eu vou colocar aqui que é uma prática nossa do dia a dia como engenheiro. As pessoas falam assim, vidro blindex, né? Mas então fala o vidro que é blindex, né? E o que é temperado. Só para explicar que no fundo é um assunto assim fácil de se entender, que o povo tem a gente passa vários orçamentos, né? A gente passa também, a gente tem os dois tipos de vidro, né? A marca Blindex e a outra marca. E outras marcas. Então o Blindex é uma marca. Uma marca, né? Que então vem... as pessoas às vezes falam, é vidro temperado, é de temperado, Blindex, pode ser Blindex ou outra marca. Isso, mas o vidro Blindex, quando se fala, vou fazer uma cotação Blindex, é o selo Blindex mesmo que vem no vidro. O pessoal muitas vezes não entende e fala assim, eu tenho um vidro Blindex. É como, vou dar um exemplo assim, eu vou no mercado comprar um Bombril e traz uma Solan. Então virou um sinônimo de... O Gillette, né? Que é a lâmina de barbear. Exatamente. Né? Então virou uma marca tão forte que virou quase o sinônimo de vidro temperado. Isso, então são cotações diferentes. Então hoje você tem a cotação do vidro Blindex, que é a marca Blindex, e outro vidro temperado, que seria uma outra marca que vai vir timbrado no vidro. Sim. Todo vidro temperado que você for comprar tem que vir uma marca timbrada no vidro. Isso vai dar uma garantia. Exatamente. E vamos dizer, normalizado, né? Isso, até para você saber a procedência do vidro. Existem fabricantes que não põem marca no vidro, mas isso daí eu acho assim um pouco, né? Cada um tem que ter sua marca, saber com quem você da procedência do vidro. E o Blindex, ele vem com a marca, sim. E aí dentro do vidro vamos chamar então vidro temperado, que é mais genérico porque é Blindex ou outras marcas como Santa Marina, né? Existem outras marcas aí. Existe. Então vamos falar, vidro temperado. O vidro temperado ele tem então diversos tipos de coloração, né? E quais são as cores que tem? O incolor, bronze, fumê e pontilhado. O verde também. São 5 cores que a gente mais trabalha, tá? E fumê, bronze, pontilhado, incolor e incolor. O verde. Certo. Aí vai dependendo do gosto da utilização, mas exatamente. São materiais iguais, né? Todos temperados. Aí depende do projeto arquitetônico, né? Sei. Cada um gosta de um tipo de vidro, uma coloração, né? Um incolor para empregar. Depende o tipo de tinta que vai ser usado na casa, né? E tem também vidros, esses vidros eles podem ser refletidos,
Existem também os temperados refletivos, que agora é uma inovação no mercado, né? Que você tem o vidro como se fosse um espelho, né? Ele tem uma reflexão, e essa reflexão ele absorve o calor, como se fosse um espelho, ele passa a luminosidade, mas retém 70% desse calor. Ele pode ser um vidro temperado também. Então, você vai receber dentro da sua residência 30% só desse calor. E ele barra também o UV, o raio UV. Eu sei que você trouxe alguns materiais, você trouxe desse tipo de vidro? Sim, tá? sim. Só para mostrar. Esse daqui é um vidro incolor, temperado, tá? O bronze, tá? O verde, muitas vezes falam Ray-Ban, né? O verdinho. E também é uma marca, né? Que passa a ser um exatamente, sinônimo. exatamente. O fumê, certo? E o pontilhado. E o pontilhado. E também nessa daqui que a gente estava comentando, nos temperados, existe esse outro vidro aqui, como eu comentei, que é o vidro refletivo, né? Ele é refletivo. A gente vê logo porque reflete mesmo. Exatamente. Esse refletivo ele pode ser temperado ou laminado. Entendeu? Existe também esse vidro no mercado também, que se torna um pouco mais caro, mas também te dá um conforto térmico, que o temperado não dá. O temperado ele vai passar o calor para dentro. Agora esse aqui não, ele pode ser temperado e laminado. Ok. Márcio, a conversa está boa aqui, nós vamos falar sobre vidro temperado e nós vamos falar sobre laminado daqui a pouco. Eu queria saber a diferença entre eles, mas você vai responder depois do intervalo. Beleza. Nós já terminamos aqui o primeiro bloco, então até daqui a pouco ele vai falar sobre vidro laminado. Campus Prado Projetos e Construções oferece para você os melhores projetos e construções em toda a Jaú e região. A Campus Prado cuida de toda a etapa da sua obra, garantindo qualidade e reduzindo custos na execução. E você ainda acompanha passo a passo através de uma tecnologia moderna, evitando gastos desnecessários e atrasos na sua obra. Conheça a qualidade do trabalho desenvolvido pela Campus Prado Engenharia e Arquitetura em Jaú. Rua Edgar Ferraz, 259 no centro, telefone 3602-3050. Tigocel Celulares. Problemas com o seu celular? A Tigocel tem a solução. Assistência técnica especializada e tudo o que você precisa em acessórios para o seu celular. Se o seu celular der defeito, procure a Tigocel Celulares, na rua Lourenço Prado, 342, no centro de Jaú. Telefone 3626-2130. Seja você também um associado do Sindicato dos Metalúrgicos de Jaú e região. E você vai poder desfrutar de vários serviços oferecidos gratuitamente para todos os associados. Serviços como dentista, advogado, cabeleireiro masculino e feminino, manicure e ainda cursos profissionalizantes de solda, informática, entre outros. E mais, o Sindicato dos Metalúrgicos tem ainda uma bela chácara para os eventos de seus associados. E apartamento na Praia Grande, no litoral paulista. Associe-se você também. Sindicato dos Metalúrgicos de Jaú e região. Ainda conta com subsede em Brotas e Barra Bonita. Sindicato dos Metalúrgicos. Rua Amaral Gurgel, 140 no centro. Telefone 3622-1318. A empresa Jofran, consolidada há mais de 25 anos no mercado brasileiro, além de ser distribuidor das embalagens plásticas e sacos para lixo fabricadas pela Kid Lixo, também é distribuidora autorizada Indeba, linhas de limpezas e conservação, cozinha industrial, hospitalares, lavanderia e higiene pessoal. Contamos sempre com uma grande e diversificada variedade de soluções em higienização e limpeza. Acesse www.jofranjaú.com.br. Jofran, sempre um passo à frente.
Oferecer o melhor serviço de água e esgoto para o município. Esse é o principal objetivo da concessionária Águas de Jaú. Utilizando as mais modernas tecnologias, novos equipamentos e colaboradores qualificados, Águas de Jaú proporciona um melhor atendimento à população. Além da confortável loja em local de fácil acesso, o cliente também dispõe do atendimento 24 horas por dia pelo telefone 0800 2424 827. Águas de Jaú, fazendo mais por você. Restaurante do Tajiba. O Restaurante do Tajiba está localizado de frente ao estádio Zezinho Magalhães, na rua Ângelo Martins, esquina com a Avenida Caetano Perlatti, sempre pronto para bem servi-lo. Local onde a família Tajiba oferece a você e a sua família diariamente deliciosos tipos de saladas e pratos quentes, além de sobremesa como cortesia. É um local onde você vai encontrar toda a tranquilidade para fazer uma ótima refeição. Servimos por quilo e self-service e também Marmitex, com a opção de você mesmo prepará-la. Restaurante do Tajiba. Telefone 3032-0335. Bar do Português. Conheça o melhor happy hour da cidade. Convide os amigos e passe horas agradáveis em um ambiente descontraído e com o melhor chopp, o Chopp Brahma. E aquelas porções deliciosas. Então, o que você está esperando? Bar do Português. A Avenida Dudu Ferraz, 551. Telefones para contato: 99611-4747 ou 99745-0654. Acesse www.bardoportugues.com.br. Olá, tudo bem? Estamos voltando para o segundo bloco do programa Hashtag Projeto, hoje com a presença do Márcio, da Box Glass, que é um profissional especializado em vidros e estruturas, né, de alumínio para se fazer as esquadrias de casas, né, residenciais e comerciais e também industriais. Márcio, nós terminamos o primeiro bloco dizendo o seguinte: a gente gostaria de deixar claro, né, para o telespectador a diferença entre um vidro temperado, né, que tem as marcas Blindex, por exemplo, e um vidro laminado. Então, qual é a diferença? Por que as pessoas estão começando a usar mais o laminado do que o temperado? Legal. Os temperados são vidros, para entender, a gente tem um vídeo aí que já vai estar mostrando, tá vendo? Ele tá, todo o processo do vidro temperado, a furação, lapidação, isso daí que você está vendo é tudo antes do forno. Tá? Tudo isso que está passando agora, entrou a broca, furou, ele está a caminho do forno, lavagem, aí ele está entrando no forno. Você vai ver, ó como ele fica vermelho. Então, altíssima temperatura. Altíssima temperatura, ele chega de 600 a 650 graus dentro desse forno. Quando ele sai do forno, ele sai com um jato de ar em cima e embaixo do vidro, que vai resfriar ele a zero. Então, a pessoa que pega o vidro já fora do forno já está vidro morno, entendeu? Sim. E aí a gente, na seguida, esses vídeos aí está mostrando todas as aplicações do vidro temperado. Conforme eu falei, ele é um vidro totalmente com ferragens, sem esquadrias de alumínio. Entendi. Puxadores no vidro, tá vendo? A diferença do temperado para o laminado, o temperado ele não tem a caixilharia, e o laminado só com caixilharia, porque o laminado, como ele é um vidro comum e uma película entre eles, para dar segurança, ele não pode ter nenhum aperto de ferragens, porque se ele sofrer algum aperto, ele trinca. Ele não aguenta essa pressão do aperto das ferragens. Então nesse vídeo agora está mostrando esses que são com a esquadrilha de alumínio, né? Exato. Não, esses sem as esquadrilhas de alumínio. Sem as esquadrilhas de alumínio. Aqui, tá. Eles ficam mais clean, mais limpos, né? Tá, não tem. É que eu vi, estava um branquinho, achei que fosse o é um alumínio. Perfilzinho só de vedação. É um perfil de vedação. Falar nisso é interessante também você me falar sobre por que a utilização, né, que está sendo feito do laminado. Você estava comentando que existe também o problema na vedação. Exatamente. Nas esquadrias de alumínio a gente tem uma melhor vedação de poeira
chuva, né, e vento. Então ele veda muito bem. E o som também é muito acústico. Hoje ele está em segundo lugar das esquadrias de alumínio em acústica. Então ela está no mercado, ela está atingindo já tem um bom nível, né, entre acústica, entre vedação. Tanto é que a gente depois vou mostrar alguns slides, porque em edificações, as esquadrias de alumínio, ela tem todo um cálculo, né, que é feito para edificações. Então hoje nas grandes obras estão se usando mais esquadrias de alumínio em várias linhas, na linha 25, por mais simples que seja a janela, e uma linha Gold, que é uma linha um pouco mais sofisticada, né, dependendo do vão de abertura. Dá para se fazer vãos muito grandes, né, com esquadrias de alumínio, que o temperado a gente não consegue, né, não tem essa facilidade, né, por causa do peso. E as esquadrias de alumínio não, né, os rolamentos é tudo embaixo, né, o peso fica tudo nos rolamentos embaixo. A esquadria, já o temperado é o contrário. Sim. Então o funcionamento é mais fácil, mais melhor, fácil, movimentação mais leve. Então por esses motivos que a gente percebe que está sendo, né, usado mais então com as esquadrias de alumínio, né? Está partindo essa mudança, né? Porque um tempo atrás não se colocava alumínio, era simplesmente só o vidro, que era o vidro temperado. Só o vidro. E porém, como a gente pega aquele gancho do box acrílico, né? Você vê que o vidro temperado agora está sendo modificado pelas esquadrias de alumínio, como foi o box de acrílico, né? Entendi. Então ela é mais sofisticada, né? Sim. Em termos de vedação, segurança. A gente percebe que até normas, eu fiz um projeto de hotel e nas normas tem que ser obrigatoriamente usado o vidro laminado. Exatamente. Porque aí eu queria que você falasse, né? Porque como que é a quebra, né? Por exemplo, se quebrar, ela é difícil de ser quebrada. Tem muita gente que até tem preocupação em quebrar. Mas vamos dizer, tantas lojas a gente vê e tal, pode acontecer de quebrar, claro. Pode. Mas qual a diferença? Qual é mais seguro? Isso eu queria que você explicasse melhor. A gente já socorreu algumas lojas aí que o vândalo a gente viu pelas câmeras de segurança. Primeira coisa que ele faz, ele estava até com um estilingue e uma burquinha, ele atirou isso no vidro temperado, o vidro estilhaçou, ele acaba de bater no vidro para estilhaçar, aí ele abre um rombo no vidro, né? Sim. E ele entra dentro da loja e leva o que quer, porque se for uma peça grande, então ele pode passar com o que ele quiser pelo vão que ele estourou o vidro. Hoje, existem algumas películas anti-vandalismo, que quem tem loja hoje não é necessariamente tirar o vidro temperado e colocar o laminado. Ele pode aplicar hoje essas películas anti-vandalismo, que segura muito bem. Ela vai estourar, o vidro vai estourar e ela vai proteger para ele não sair do lugar, ele não estilhaçar. Sim. Ele quebra, mas fica fechado. Né? Para você abrir, teria que pegar uma picareta, alguma coisa muito forte, que aí vai chamar a atenção, vamos dizer assim. São películas muito resistentes. Hoje em dia, nos projetos novos, a gente já está usando vidro laminado, que seria essa peça com 2 vidros, né? 2 vidros e essa película no meio que seria um PVB. Então ele vai bater nesse vidro, o vidro vai trincar, vai ficar no local. Ele não vai conseguir abrir um buraco nesse vidro por causa dessa película. Ele não entra. Não entra, não tem como quebra, mas não entra. Exatamente. E para quebrar tem que ser também Exatamente. Tem um impacto muito forte. Muito grande. E se você orçar hoje temperado com a película, você entra no laminado, direto no laminado. Como o laminado é um pouco mais caro que o temperado, se você aplicar hoje em um projeto o temperado com a película, então você já entra direto no laminado, que ele já tem vai cair no mesmo custo e protege da mesma forma. Entendi. Então hoje essa aplicação com o excesso do vandalismo, estamos se usando muito laminado, por causa da segurança, né, numa residência e também no comércio, né? É. Então é por isso que o temperado agora está perdendo um pouquinho essa praticidade das lojas, né? Então outra coisa que a gente percebe também que
caminhando para o uso cada vez maior do laminado, é a utilização, porque a gente sabe, por exemplo, que o temperado, por ser feito como apareceu no filme, né, através de fornos de altíssima temperatura, eles não podem ser cortados, ele é feito naquele determinado tamanho. Exatamente. E não se corta. O laminado já é diferente, ele já pode ser feito na tua empresa, cortado. Hoje, é um vidro mais rápido para ser. Bem mais rápido. Hoje a gente tem um estoque grande de chaparia, né? Conforme a gente precisa. O temperado hoje, você tem que ter aí pelo menos 10 a 15 dias, né, para você receber na fábrica. Então hoje, se é uma vitrine, alguma coisa, a gente já tem estoque para atender. A gente faz o corte, a lapidação e a entrega. Hoje a gente já está socorrendo aí alguns clientes que necessitam do vidro na hora, em 2, 3 dias, né? Muito rápido. A gente mediu, no outro dia já pode estar entregando. Então é isso que a gente quer viabilizar, né, para o cliente. Ter essa comodidade e a segurança, né, que o vidro laminado tem. Garante, né? essa Garante muita segurança, exatamente. Muito bom, eu acho que realmente é uma evolução que está nos deixando, né, as nossas obras mais bonitas e com um produto que cada vez mais acessível e mais rápido. Exatamente. Né? Porque era uma preocupação mesmo, às vezes a gente tinha essa preocupação, demora aqui 40 dias para ficar pronto um vidro temperado. Né? Então nem sempre é possível isso. Exato. Né? Então o vidro laminado ele veio substituir com mais qualidade, mais segurança, né? com assim, vamos dizer, a mesma beleza, agora com esses refletivos. E você tem alguns mais um material, esses vidros, eu vi que você tem tipo leitoso também. Tem. Né? Esse é um opaco leitoso, né? Você vê que o que muda é essa película no meio aqui, o vidro refletivo azul, né? Então, essas amostras aqui são vidros termoacústicos. Você levanta um pouquinho mais ali, ó. É o azul, né? Outro tom de azul. Então, o azul, esse aqui é um azulzinho mais simpático, né? Esse é um azul mais agressivo. O verde, bacana também. Várias aplicações também já fizeram no verde. E o prata. Então, são vidros aí que tem um conforto térmico, né? Solar, aquilo que eu expliquei. Eles são aplicados em guarda-corpo. Hoje em dia a gente não pode mais fazer guarda-corpo em vidro temperado. Tem que ser o laminado, por caso que ele quebra e fica no local, né? Coberturas laminado, né? Sim. E grandes vãos também a gente coloca o laminado. E o fato de ser refletivo, eu queria que você dissesse assim, até que ponto ele é refletido, né? Porque, por exemplo, quando você está durante o dia, você tem uma luminosidade, né? A luz do sol ela é muito maior que uma luz interna. Isso. Agora, à noite inverte. Inverte. Né? Então você perde o sol, perde a luz do lado externo, e aí você vai acender a luz, né, internamente, e isso muda. Como é que ele reflete? Como é que você enxerga lá dentro? Durante o dia não, né? Isso, durante o dia, como a luminosidade é muito intensa, externo, então ele vai refletir no vidro e você não consegue enxergar o lado de dentro. Quem está na rua não vê lá dentro. Então tem essa privacidade. Exatamente. Durante o dia. Você tem a privacidade. Só quem está dentro da residência que enxerga. Né? Exatamente. Você tem a privacidade da pessoa não te ver lá dentro e também tem o conforto. Se for uma área externa, o sol vai bater, ele vai segurar 70% do calor, só 30% do calor vai passar para dentro. Se você tem um ar-condicionado, vai te economizar em energia. E também aquilo que eu falei, né? Como é um vidro laminado, se alguém atirar uma pedra, alguma coisa, ele vai trincar, vai ficar no lugar até a gente fazer a nossa reposição. Então, um vidro extremamente seguro. Né? Tem essas vantagens. Ela tem qualidades a mais do que um vidro temperado, que já foi muito usado, ainda é usado, né? Ele ainda tem um custo um pouco menor, mas perde algumas vantagens, né, do laminado. Exatamente.
Sobre esses vidros laminados, você parece que tem um vídeo da produção dele? Tem um videozinho da produção, sim, que a gente está passando agora, tá vendo? Aí é o vidro que ele foi pego comum, o corte dele, e lá eles estão laminando, tá vendo? Ele coloca um vidro, faz uma boa limpeza, a película entra com outro vidro, e aí ele vai entrar numa autoclave, que é uma peça, essa é a autoclave, que é uma pressão que ele exerce em cima do vidro que faz a colagem de um vidro no outro. É aí que ele se torna um vidro laminado. Até box hoje em dia está fazendo em vidro laminado. Aí tem um custo um pouquinho mais alto também. E ele está entrando no lugar do temperado. Por quê? O temperado, quando ele estoura, ele fragmenta a hora que cai no chão. Então, alguns furinhos, alguns machucadinhos faz, tá? Não deixa de fazer. Então, eles estão entrando também agora com o vidro laminado, temperado nos boxes também. Um pouquinho mais caro, também mais seguro, né? Muito mais seguro. Exatamente. Então, sobre os vidros é interessante. Eu lembro que desde criança a gente, vamos dizer, fazia até aquários com os vidros, né? E cada vez mais está sendo mais utilizado. Hoje, nos automóveis que precisam de segurança, né? Eles são os automóveis blindados. Exatamente. Né? Então, são utilizados um vidro também especial para que ele seja blindado. Então, é feito, vocês têm condições de fazer, você falou balística, né? Isso. Provas. Exatamente. Esse vidro aqui, ele é um vidro de 24 milímetros. São 3 peças de 8 milímetros laminado. Por isso que eu falo que o leque do laminado é infinito, né? Você pode usar em várias aplicações. Esse daqui pode ser um vidro, piso de vidro, você pode pisar em cima dele. Né? Podemos fazer escadas, por Exatamente. exemplo. Né? Você não tem problema, ele vai trincar, vai ficar no lugar, e ele é superdimensionado pelo peso. Tá? Piscinas. Também. Aquário, hoje é utilizado muito em aquários. Muito né? aquário. A gente vê aquários aí, tem esses novos aquários que tem em Santos, no Rio de Janeiro. Exatamente. É feito com esse vidro laminado. Interessante. Então, conforme a pressão que exerce em cima do vidro, eles vão engrossando a laminação. E esse próprio vidro laminado, ele se torna balístico também, né? Então, são várias lâminas, dependendo do calibre da arma que você quer para a sua segurança. Se fosse uma guarita, você vai falar o calibre e eles vão engrossando o vidro para ter a segurança de um projétil atingir ele, não varar do outro lado. Então, você vê o leque que tem do vidro laminado, né? E existe também o vidro termossom, né? Deixa eu pôr esse aqui do lado. Seria um vidro que tem que seria acústica, né? Exatamente. Ele tem a preocupação do som. Exatamente. O vidro laminado, ele já é um vidro acústico, mas existe essa outra forma aqui também, que é o vidro termossom. Ele é 2 vidros comum, de 6 milímetros, e um vácuo no meio, sem o ar, né? Porque se tiver ar, ele condensa. Então ele tem um vácuo no meio dele, não deixa condensar. Além disso, as moléculas do som, não tem molécula para caminhar. Exatamente. Né? E o som ele tem que ter. Ele não propaga. Para propagar. Exatamente. E com o vácuo ele realmente tem essas duas funções. Isso. Uma residência que você precisa num quarto, você tem a opção também desse vidro termossom. Então, inclusive, existe a possibilidade também de fazer vários formatos, né? Vidros curvos. Exatamente. Hoje, com os projetos, né, dos engenheiros e arquitetos, já vem um projeto pronto de vocês, né, que é muito bem executado. Então, quando vocês passam o projeto com o vidro curvo, a gente pega o projeto, joga no AutoCAD e passa para a fábrica. Então, a gente tira até o modelo pelo AutoCAD e já dá para a gente fazer todo o trabalho do vidro curvo, passa e vem perfeito do jeito que os engenheiros e arquitetos precisam, da curvatura que necessitam. Sim. E bom, Márcio, eu acho que você deu uma
demonstrou bastante aqui sobre temperado, laminado, a diferença, quando colocar um, quando colocar o outro, quem tem mais segurança, né? A beleza, os dois têm, a estrutura com alumínio, né? Tem, vamos dizer assim, um resultado melhor em termos de acústica, de vedação, como você falou, a água, a passagem da água. Então nós estamos terminando o segundo bloco e para um terceiro bloco nós vamos entrar falando então mais um pouco, né, sobre o que a gente ouve falar também, vidro engenharia, né, e as esquadrias, né? Então fala mais um pouco sobre isso, tá? Então daqui a pouco nós voltamos. Procurando uma loja com estilo próprio e autêntico? Na William Radical Skate Shop você encontra os melhores grifes de skate e streetwear, como Rocks, Mad Bull, DC Shoes, Nike, Adidas, Freedom Fog, Element, DJK e muito mais. Sempre com as principais novidades que você procura em tênis, camisetas e bonés para ficar no estilo. Chegou a hora de montar o seu skate e já sair com ele no pé. A William Radical fica na rua 7 de setembro, 282A, no centro de Jaú. E também você pode comprar pelo site. Acesse williamradical.com.br e receba em sua casa. William Radical, a skate shop que garante o seu estilo. Campus Prado Projetos e Construções oferece para você os melhores projetos e construções em toda a Jaú e região. A Campus Prado cuida de toda a etapa da sua obra, garantindo qualidade e reduzindo custos na execução. E você ainda acompanha passo a passo através de uma tecnologia moderna, evitando gastos desnecessários e atrasos na sua obra. Conheça a qualidade do trabalho desenvolvido pela Campus Prado Engenharia e Arquitetura em Jaú. Rua Edgar Ferraz 259 no centro, telefone 3602-3050. Então, se você precisa de mais clientes, a LinkSite tem a solução. Somos a melhor opção para quem quer entrar agora na internet. Procure o franqueado mais próximo e sejam conectados. Eu tenho paixão em ser cliente do LinkSite. Milani Som, Alarmes e Acessórios para Autos está no mercado há mais de 17 anos. Instalando som, travas, alarmes, engates para todos os tipos de veículos e insufilmes, oferecendo serviços personalizados nas suas instalações. A empresa Milani está localizada na Avenida Netinho Prado, 281, na Vila Maria. O telefone 3626-5770. Antes de executar qualquer serviço, procure conversar com o Marcos Milani. Ele tem a solução para você. Melhor preço e qualidade incomparável. Milani Som, Alarmes e Acessórios. Tudo de bom para o seu veículo. Olá, tudo bem? Estamos voltando para o terceiro bloco do nosso programa #Projetos. Hoje falando sobre vidros temperados, laminados e também sobre as esquadrias de alumínio. Hoje com o Márcio, que é o nosso convidado aqui, especialista na área. E vai agora, a gente perguntou para você o seguinte, de você mostrar um pouco mais, através de alguns vídeos, as esquadrias, né? Esquadrias de alumínio. A gente tem várias esquadrias, vãos muito grandes, né? Vãos aí de 6 metros, que a gente vai mostrar agora em vídeo. E você pode observar essas portas aí, elas estão com quase 4 metros de altura. E todas elas com vidro laminado. Tá? E é uma peça só, vamos dizer, os 4 metros é uma peça só, a altura. Exatamente. Então aí... Tá bem bonito, né? Bacana, né? Quer dizer, integra, né? A gente como engenheiro arquiteto, a gente percebe que fica integrado a
a parte externa e interna, né? Tanto fechado como aberto, né? Fica fazendo parte de um conjunto só. Exatamente. Exatamente, essas portas aí tem 3,20 metros de altura, né? 3,20, porque a chataria hoje ela a laminada elas são 3,21 por 2,20 e 3,21 por 2,40. Então a gente modula a porta, né, com vidros do tamanho que pode ser usado nas esquadrias. E aí há outras portas também que em linha, você vê um vão muito alto, com uma tubulação no meio para aguentar a pressão de vento, né? E aí as portas novamente com 3,20 metros de altura, com chapas inteiras na altura. Você vê que a gente não faz, já não precisa de emendas nos vidros, né? Sim. Aí são portas de 4 folhas de uma linha 32, muito reforçadas. Acho que é importante dizer também que eu utilizo muito, a gente consegue fazer com que todas as peças, né? Vamos dizer, ali tem 4 peças, né? Exato. Elas podem correr para os dois lados. Tanto um lado como o outro. Então não tem, antigamente a gente tinha necessidade de deixar 2 fixas e corria 2, né? Isso. Hoje a gente corre as 4. Então dá para você jogar as 4 para um lado só ou para o outro lado, quer dizer, deixando assim o teu ambiente muito mais flexível no sentido de mudar, né, o ambiente, a passagem, né, dependendo como for, de quantidade de pessoas, às vezes numa festa, né, você joga tudo para um lado só. Então você, por exemplo, se tem 4 folhas, você fica com 75% do vão aberto. Exatamente. É um ganho interessante. Interessante. E isso nas esquadrias de alumínio, como você vê como que você tem essa facilidade, né, que é diferente dos temperados na aplicação dele. A gente fica um pouco mais restrito no temperado. Então, por isso que a gente, muitas vezes, até prefere a esquadria de alumínio. Entendi. Porque a manutenção também, rolamentos super reforçados, você vê que são vãos grandes e pesados, né? Uma folha dessa daí é muito pesada. Então, você faz ela em temperado, exige muito de fixação em cima por parafusos, né? Muitas vezes você não tem um reboque muito reforçado, a bucha estoura, solta. Então você tem que fazer muita fixação. E não, na esquadria de alumínio o peso você jogou embaixo, não tem problema nenhum de fixação. Você tocou numa coisa muito importante que a gente sabe e preza, que é, vamos dizer, essa segurança de dar qualidade para o cliente, né? A pessoa que está comprando, ela quer saber se aquilo vai durar, como é a manutenção também, né? Mas tudo isso a gente sabe, e vocês que são empresas que trabalham no mercado, idôneas, são pessoas que respeitam normas. Exato. Existem normas. Existem normas. normas. E essas normas, o que você podia falar das normas? Então, para o cliente, vamos dizer, que vai adquirir, quais as garantias que ele tem, né? Porque atrás dessas normas a gente sabe que existem muitos testes. Exato. Né, esses vidros são testados, você sabe, resistência, de pressão, esse tamanho, por exemplo, 3,30 metros, ele deve ser o máximo devido também a testes que verificaram que seria uma medida dentro de um atendimento com qualidade. Exatamente. O vidro também é testado, mas o que mais sofre pressão é a esquadria de alumínio. A esquadria de alumínio ela vai ter que começar a ser reforçada com tubulação ou própria peça de alumínio ela já vem com reforço. Porque dependendo da altura do vão, elas começam a ter reforço. Depois eu vou até mostrar alguns slides. E aí vocês respeitam essa norma. Exatamente. Existe um cálculo. Existe Sim. um cálculo, principalmente para edificação, prédio de 8, 10 andares, né? Hoje a gente está numa região 4, que é uma região de pressão de vento aí, que a gente está em 135 PA. Então é uma pressão muito forte. Tá vendo? Essa é uma torre que a gente fez aí com guarda-corpo e esquadrias de alumínio, tudo dentro da norma. Porque existe uma pressão do vento. Vidro laminado, no caso. Todo vidro laminado. A gente não pode... Hoje existe a norma de desempenho, né? A gente tem que trabalhar dentro da norma de desempenho por causa desta pressão.
Então, todo vidro e esquadria de alumínio, ela é calculado antes de fazer o orçamento. Entendi. Então, o orçamento a gente apresenta para o cliente já com os cálculos de esquadria. A gente verificou ali também essas fachadas, né? Ficou muito bonitas as fachadas. Tem o nome pele de vidro. São peles de vidro. Pele de vidro. Que é onde apresentou o vidro curvo também em uma, né? Você viu? Sim. Então, você tem uma grande facilidade, né, para montar essas peças de vidro aí, que elas são todas encaixilhadas também e muito bem fixadas, né? Parabolteadas, ancoradas em concreto. Então, são fachadas muito práticas para ser montada. Muito boas, né? Seguras também, por causa do vidro laminado. Exatamente. E normalmente são refletidas, né? Isso. E dá esse aspecto de modernidade, né? Exato. A gente vê, mesmo em São Paulo, ali nos centros empresariais, são muito utilizados. Né? São essa fachada que a gente acabou de mostrar. Uma imagem futurista até. Assim. Exatamente. Elas são todas voltadas para a rua, escritório, todas abertas. Então você vê que ele tem um conforto térmico com um ar-condicionado lá dentro e está passando 25% a 30% do calor. Então, ele tem esse conforto térmico com o vidro laminado. Que bom. Essa parte também de teste, eu até vi que você me mostrou alguma coisa em relação a alguns testes que são feitos. Exato. Dessa pressão que existe. A gente tem um gráfico que a gente vai mostrar daqui a pouco. Tá vendo? Lá, esses dois perfis, Júnior, seria uma porta normal, em uma altura de 2,10 metros, 2,20 metros, correto? Sim. Observa que, lá, agora aqueles dois perfis, ele já tem um reforço. Ele já entrou um tubo na lateral dele. Sim. Então, o gráfico do acompanhamento dele do teste, exatamente, ele modifica porque realmente demonstra a maior resistência. Exatamente. E aí ele pode ser usado em lugares mais altos, que normalmente nos prédios mais altos, né? Isso. E a gente for fazer hoje um prédio de 10 andares, esse perfil ele pode ser usado em janela, mas jamais para porta. Sei. Aí, se ele for numa porta, ele pode entrar com um reforço, sei, mais alto um pouco, até 2 reforços. Entendi. Você vê como que ele vai engrossando, dependendo da situação com a pressão do vento. Sei. Porque ele não pode embolar. A pressão, ele tem que suportar a pressão do vento. Você vê como vai modificando os perfis. E olha como ele engrossou, né? Do mais simples que ele estava até o mais reforçado, que são reforço por dentro e por fora. Sei. Então, isso mostra também, é importante dizer, que não existe mais, vamos dizer, né, as pessoas, muitos queriam ser curiosos e fazer, né, até com serralheria, vamos dizer assim, né, fazer uma medida qualquer ou aleatoriamente, né, mas que vocês seguem uma norma, que vocês seguem um padrão de estrutura, que já foram feitos testes, né, que foram, que nem, por exemplo, a pressão de vento, por exemplo, você falou de porta, é uma forma, de janela é outra, provavelmente o tamanho, né, com certeza o tamanho vai também interferir nessa variação, né, da necessidade ou não de um material de alumínio mais robusto. Né? Exato. E vocês então têm todo esse preparo, né, toda essa experiência para que isso seja feito da melhor forma possível e passar qualidade. Exato, porque a maior preocupação nossa é o cliente, entendeu? A gente tem que levar conforto e também segurança. Isso é o que a gente mais, né, preza. Hoje você vai encontrar aí mercados malucos, né, que vai montar um guarda-corpo com vidro temperado, uma cobertura com vidro temperado. Não, existem regras porque o vidro pode estilhaçar, um guarda-corpo, uma cobertura, um vidro pode estilhaçar, cair, pegar quem está embaixo, pegar uma criança que está brincando embaixo dessa cobertura. Então não, a gente segue regras
Por quê? Existem essas normas e outra, segurança de quem está comprando, né? Existem leigos que não sabem não tem esse conhecimento, então a gente não modifica, a gente gosta de ter esse padrão, né? Esse padrão, principalmente prezar a segurança. Bom, Márcio, eu acho que a gente pode falar também que é importante e que é uma coisa até, a gente sabe que é simples e de baixo custo, mas é importante dizer da manutenção. Então, como que é feita a manutenção? O que precisa, por exemplo, uma pessoa que compra, né, uma esquadria de alumínio utilizando vidro, tem uma periodicidade para que ele seja feito um reparo? Como é que é feito essa manutenção? E também me fala também sobre limpeza desse vidro, né? Aí você falou uma coisa até que me deixou assim, às vezes a cobertura, a gente percebe às vezes situações assim difíceis até de fazer a limpeza, né? Isso. E já hoje que tem até firma especializada para isso temporariamente fazer. Tem, até lá na empresa tem um rapaz que faz a nossa limpeza, porque são vidros altos, né? E o vidro necessita de muita coisa para limpar. Hoje um pano bem limpo, um álcool, ou então antigamente usava muito álcool e papel, né? É o que mais limpa vidro. Então não tem muita coisa para passar no vidro, porque tudo que você passar, água, você jogou água, você limpa, porque o cloro da água é o que mancha. O restante não. Uma coisa que a gente sempre fala para os clientes, né? Quando eles colocam o vidro, passa alguma coisa que cria alguma oleosidade no vidro. Uma cera de carro, um poliflor, alguma coisa assim. Você cria uma oleosidade no vidro, o cloro não pega. Se uma vez por semana você fizer isso, você vai ter um vidro limpo pro resto da vida. E é isso. Não tem muito... muita gente fala, posso passar ácido? Não, porque o ácido, o thinner, alguma coisa pode pegar no perfil do alumínio, pode manchar a grid, né? Sim. Os perfis. Então não tem muita... A manutenção, a partir do momento que o vidro, a esquadria de alumínio, você usar ela com certa cautela, né? Então você vai ter aí os acessórios, vamos se dizer assim, não vai ser fácil trocar não. Só se emperrar um rolamento que é de muita boa qualidade. Mas no caso contrário, você usou certinho, com cuidado, não deu nenhuma pancada, né? Que as pancadas que danificam. Sim. Funcionou com carinho, que nem carro, vai embora, não tem manutenção. Que bom. Então a gente viu hoje aqui essa variedade de coisas. Hoje temos o vidro a baixo custo, tem beleza, luminosidade, a parte acústica, térmico, e é uma tendência mundial. A gente sabe que é uma tendência mundial. É usado no mundo inteiro, você vê. Exatamente. E que nem eu falei agora há pouco, dá até uma imagem, né, um cenário futurista, né? Porque a gente assistia filmes do futuro, eles via vidros, né? E a gente hoje está com esses vidros aí em obras, né, sendo uma realidade. Exatamente, obras fantásticas de vidro, né? Obras maravilhosas, né? Eu estava assistindo aquele filme Leonardo da Vinci, ele realmente tem aquela pirâmide, né, que ele faz toda revestida com vidro, né? Fantástico, uma beleza que veio acrescentar a beleza do museu, né, de Paris, que é uma coisa antiga, né, um prédio maravilhoso e uma estrutura, essa pirâmide feita agora, né, na nossa época, fazendo uma composição muito bonita e usando o vidro. Exatamente. Trabalhando com segurança, você pode aplicar o vidro em qualquer lugar, porque ele é bem-vindo. Trabalhando com segurança. Perfeito. Com responsabilidade, exatamente, né, com técnica e com profissionais que sejam experientes e que conheçam realmente esse setor, né? Exatamente. Márcio, já acabou, nós estamos aqui até ultrapassando o nosso tempo, foi uma ótima conversa, eu só agradeço a sua presença aqui e dizer para você que nosso programa está aberto, nós já falamos sobre vários assuntos de construção civil,
Essa era um assunto muito esperado, muita gente me perguntava quando que iria ser falado sobre vidro. Então hoje nós estamos aí passando para todos os telespectadores esse assunto muito interessante e muito bem colocado por você. Então muito obrigado. Eu que agradeço a atenção, o convite de estar aqui. Que nem eu falei, no pouquinho que a gente sabe, né? Não sabe tudo, mas o pouquinho que a gente pode passar, se tiver alguma dúvida, algum telespectador, as portas da Box Glass estão abertas aos engenheiros, arquitetos. Qualquer dúvida, a gente está aí para tirar as dúvidas. Com consultores também, que a gente tem consultores dentro da empresa, fazendo essa consultoria também de qualquer dúvida. Então, a gente está de portas abertas. Que bom. Então, hoje nós estamos encerrando. Até uma próxima. Até mais.